Boa tarde, pessoal. Namastê. Unindo as mãos bem próximas ao coração em gesto de união. Te peço, divino, que eu seja canal cristalino de luz, amor e graça, que eu deixe tu fluir no momento presente, me desapegando de quaisquer preocupações, de quaisquer dúvidas, deixando tu fluir através de mim como canal de comunicação e de expressão do amor incondicional. Inspirando o éter e dissolvendo o denso. Vamos começar. Eu trouxe os escritos de 17 de dezembro de 2023 para mostrar o meu avanço, para me dar aquele tapinha nas costas, assim, dizer como eu tô indo bem, como eu tô lidando com as dificuldades de modo equilibrado, né, tentando fazer o melhor por mim, pela minha família, pelo coletivo humanidade como um todo. E vou ler aqui pra vocês, ó. Tenho essas páginas matinais desde 2023, eu venho fazendo elas com mais frequência, essas escritas diárias. Eu e o Rodrigo fomos até a chácara para almoçar com a família dele. Semana passada eu tinha pedido um sinal para o universo, se eu estava indo na direção certa em minha jornada profissional e afetiva. Ao pedir este sinal, mentalizei uma borboleta. Claro, não poderia ser qualquer borboleta. Teria que ser uma nunca avistada antes por mim, de uma espécie ou alguma experiência inédita envolvendo borboletas. Quando pegamos a estrada que desce a Brita Pinhal rumo à chácara, somos surpreendidos por incontáveis borboletas amarelas durante todo o trajeto. Foi algo manifestado de forma mágica, um sinal muito forte, impossível de ser ignorado, e extremamente gratificante. Chegando lá, Benício presenteou o Rodrigo com um massageador de cabeça. Na semana passada, também intencionei que iniciarmos um programa para crescimento capilar, mágico. Durante os últimos dias estou sem lítio e tenho vivido altos e baixos intensos. Isso fez com que eu chacoalhasse meu relacionamento com o Rodrigo, com discussões e críticas sobre o comportamento dele. E no fim da noite, após outra explosão de raiva de minha parte, fui acolhida com amor, com a paciência de uma mãe com o filho, digo, com compaixão e segurança de quem ama incondicionalmente, de quem tranquiliza e não solta sua mão nem quando seu mundo inteiro desmorona. Essa atitude deve ser lembrada e resguardada por mim com todo carinho, toda vez em que eu sou inundada pelo medo de traição e abandono, porque ela é a resposta. É irracional, é um mecanismo de defesa devido a experiências traumáticas no passado. Então começo a mapear esse e outros comportamentos neuróticos meus, como quem, com a lupa de um detetive, motivado a perscrutar pensamentos e emoções para assim identificar suas origens, motivações e em que cenários acontecem. Um trabalho interno, de autoconhecimento e cura. Voltando ao episódio da noite de domingo em que fui acolhida com amor apesar de meus erros, percebo ainda que é algo que preciso cultivar no meu próprio relacionamento comigo mesma. A autocompaixão, autoacolhimento. Eu não preciso ser tão crítica comigo mesma, me julgando tanto quando erro, como toda pessoa humana erra. Eu não preciso estabelecer padrões inalcançáveis para mim e meu parceiro seguirmos. Está tudo bem soltar a corda da perfeição que seguro com tanta força e que me causa tanta perturbação e irritação com o Rodrigo e comigo mesma, e me drena tanta energia. Eu posso errar e não me crucificar por isso. Eu não preciso começar aquela fita de pensamentos ruins sobre mim mesma a cada vez que reajo mal a alguma situação. Está tudo bem eu errar de novo. Sou apenas uma peregrina aprendendo. Nessa madrugada de segunda, procurei acolher e abraçar a criança que um dia fui. Sempre tão curiosa, eloquente, imaginativa e inteligente. Pensei que gostaria muito de ter um convívio com essa criança hoje em dia, assim como tenho com o Martim. Então lembrei-me que ela vive e viverá sempre dentro de mim, da minha consciência, e que posso revisitar todas as nossas memórias juntas e passar tempo com ela, sempre que eu quiser. Beijei-a, abracei-a e lembrei a ela o quanto ela é especial, importante, amada e preciosa para mim. Pensei que um dia também poderia fazer isso com minha filha. Foi um encontro potente e transformador. Grande menina, pequena mulher.
ressoou fundo em meu coração e em minha alma. Talvez eu tenha fugido de mim e evitado olhar para tantas memórias ruins em minha jornada, mas hoje percebo que é preciso ver sim. Não para reviver ou sentir tudo de novo, mas para entender o que houve e me perdoar, me conciliar com aquela Valentina do passado e acolhê-la com amor. Ela não sabia o que estava fazendo conscientemente. No momento, quero acessar essas minhas versões passadas e ter esse mesmo encontro que tive com minha criança, com elas. Quero abraçá-las, curá-las e curar a Valentina de agora, para que ela não machuque mais os outros e nem machuque a si mesma. Eu não preciso me punir pelas minhas atitudes erradas. Você bate uma criança quando ela erra? Não, você acolhe com amor e dialoga, e procura entender, ponderar sobre a atitude para não cometê-la novamente. Não é preciso se desesperar, criança. Você não vai sofrer ou deixar de ser amada porque errou. Obrigada por não ter desistido até agora. Você é corajosa, questionadora, curiosa e tem uma mente brilhante. Tudo o que você precisa é de amor e coragem para iluminar seus túneis e lapidá-los em pedrinhas de brilhantes para o seu amor passar. Não pense que você estagnou ou que não possui valor, pois seu trabalho aparentemente caótico de agora, abrindo vários buracos no solo, retirando pragas em meio ao calor do sol do meio-dia, será recompensado. As sementes estão lentamente germinando. Não duvide, você tem tudo o que precisa para percorrer essa jornada rumo à autorrealização. Você já pode se imaginar lá, Rodrigo e Valentina, em uma casa no alto terreno de Taara. Paz, tranquilidade e amor. Trabalhando em casa com o que gosto e me nutrindo. As borboletas me mostraram o vislumbre de ser apenas uma flor que cresce em direção da luz, tremulando ao vento, inundada de sol. Sem preocupação, ela segue o fluxo da natureza determinada apenas a existir e polinizar. A felicidade está em aceitar a lei do universo. O único padrão moral satisfatório é a harmonia. No sábado de tarde, 16, fiz para mim mesma uma despretensiosa tiragem de tarô. Mentalizei para meus guias um conselho sobre minha jornada. Embaralhei, espalhei as cartas estendendo o baralho em uma fileira horizontal e puxei uma carta, meu arcano pessoal, o carro. Prontamente surpresa com a precisão daquela mensagem canalizada e recebida, fui à procura de minhas anotações sobre os arcanos. E ali estava. Não duvide da trajetória destinada a ti. Concilie os opostos e siga em frente. Percorra sua jornada espiritual, movimento, direção, propósito. Confiar em quem sou, abrir mão do falso controle e confiar no caminho que o universo escreveu para mim. Eu estou aberta a deixar ir e a receber. E como quem retoma a escrita por necessidade intrínseca, motivada a resolver os próprios conflitos internos, lembrei-me nesse fluxo registrado de pensamentos que seguem como o curso natural de um rio, com suas ramificações, de um livro interessantíssimo que comecei a ler no ano passado, O Caminho do Artista. Em uma das primeiras práticas sugeridas pela autora, Páginas Matinais, me vi na mesma cena no ano passado, tentando extrair de modo lógico algum pensamento para o papel. Lembro que tive bastante dificuldade, por não saber por onde começar e sobre o que escrever. Agora, como num impulso por categorizar e organizar vozes internas, escrevo como num reflexo de quem pinta um autorretrato, procurando perceber as formas, o espaço negativo, onde incide luz e onde habitam as sombras, perscrutando minhas linhas, volumes e expressões. Confesso que é como um despertar excitante, como um olhar curioso sobre meu próprio desconhecido, e retomo a leitura deixada pela metade a fim de aprimorar esta atividade que me abriu o portal da cura e do autoconhecimento. Eu tive a coragem de atravessar algumas estradas difíceis, escolhas e renúncias. Como diz Julia Cameron, autora do livro, salte e a rede vai aparecer. Pois bem, parece que finalmente ela apareceu. Por que todos nós deveríamos usar nosso poder criativo? Por que nada torna as pessoas mais generosas, alegres, vivas, corajosas, cheias de compaixão e indiferentes a brigas e à acumulação de objetos e dinheiros? B. Welland. Eu coloquei essas daqui, acredito que sejam citações do livro do Caminho do Artista, que ela cita outros autores. É do conhecimento das condições reais de nossa vida que devemos extrair nossa força e nossa razão de viver.
Algumas notas mentais para me conectar com minha criança. Encontrar a foto mostrando a língua na frente do espelho e a homenagem do Dia das Mães. Colocá-las em um local que eu possa vê-las diversas vezes por dia. Terça de madrugada, 19. Ao deitar para dormir, me perguntei se teria algum sonho estranho e se me lembraria quando acordasse. Então, refleti a respeito do sonho da noite anterior, um sonho recorrente. Nele, eu estava na cama com uma pessoa aleatória que claramente queria transar comigo. E eu, visivelmente perturbada ao me dar conta disso, fui pegando minhas roupas e pertences e saindo apressada. Disse àquela pessoa que não poderia ficar, pois estava atrasada para o trabalho. Por que é um sonho recorrente? O que ele está tentando me dizer? Pensei. De repente, relembro das minhas primeiras experiências sexuais e amorosas. Algumas foram abuso, é claro. Quando começaram, eu só tinha 13 anos e mentia para meus pais para sair de noite. E os fatos passaram na minha cabeça como num filme, e eu entendi a mensagem por trás daquele roteiro. Uma menina curiosa e rebelde que queria explorar o mundo, descobrir a sexualidade. Sem a devida supervisão e proteção de meus pais e sem uma educação sexual para discernir sobre abusos, passei por experiências traumáticas sem me abrir com ninguém. Meus pais não podiam saber, afinal mentira sobre onde ia e com quem estava. Logo em seguida, começaram meus episódios depressivos, o primeiro abuso de remédios. Era a minha maneira de mostrar que eu precisava de ajuda. No mesmo dia, peguei um táxi e fui até a casa de outro menino, ainda dopado. Outro abuso. Me dei por conta, eu não sabia distinguir abuso de sexo com livre vontade, e caí em um padrão de comportamentos no qual eu só queria agradar meus pares românticos, mesmo que eu precisasse passar por cima de minha própria vontade. Eu queria atenção, carinho, amor, o que não tive dos meus pais. E aqui, gente, não é culpando os meus pais, né? Eu só tô falando a minha história pessoal pra exemplificar, para dar exemplos do trauma geracional que percorre, né? Que passa de bisavô pro avô, pro pai, pro filho, enfim. A carência fez... Parou aqui. Que eu mudei de colégio para terminar o ensino médio no 3º ano. E foi vergonhoso. Eu era ridicularizada pelo meu cabelo, que era curto e azul, e por colegas que assim o eram desde os primeiros anos do ensino fundamental. Eu era estranha de fora. Deslocamento. Constrangimento. Desde essas primeiras experiências traumáticas de abusos e surtos, minha relação comigo mesma tomou um lugar de desprezo, punição e auto-julgamento, até culminar em diversas tentativas de... Revisitei todas aquelas garotas que já fui, procurei acolhê-las e perdoá-las, protegê-las, dizê-las que estava tudo bem, que elas iam se curar e ficar bem. Tive, então, uma compaixão pela minha história, como se ela fosse de uma pessoa querida para mim, e depois de todos esses anos, agi diferente comigo. Eu perdoei todas aquelas garotas que não sabiam o que estavam fazendo ou o que tinham passado, todas aquelas garotas feridas e desorientadas, que no fundo só queriam ser cuidadas, amadas e compreendidas. Pensei, por que entro em uma espiral de pensamentos ruins sobre mim mesma e evito olhar para esse doloroso passado? Eu posso me perdoar e entender que não sou definida por essa série de eventos. Eu não julgaria tão duramente uma pessoa querida que tivesse passado pelo mesmo. Para que fazer assim comigo? Eu errei muitas vezes, mas isso não significa que eu não posso me permitir ser feliz hoje. Esse portal de cura que atravessei mudou completamente minha perspectiva sobre quem sou, quem já fui, quem quero me tornar e como caminhar até lá. Eu posso sim fazer as pazes com todas essas versões, por mais que ao meu ver sejam tão desagradáveis de se lembrar. Eu compreendi o sentimento que mais me impedia de acessá-las e acolhê-las, vergonha. Eu tinha vergonha e me recriminava pelo que vivi. Mas do que isso importa agora? Ninguém hoje me julga por essas situações, apenas eu mesma, e na tentativa de reprimi-las, deparei-me com uma obsessão e rigidez em mim, minha versão puritana e julgadora que acabava jogando todas as frustrações consigo mesma nos outros também. 20 de dezembro de 2023. A falta do lítio tem me deixado cansada, já que não consigo dormir um sono tranquilo. Durante o dia, às vezes, esse cansaço mental e físico parece ressaca. Ontem pela noite tive a oportunidade de conversar com minha mãe a respeito de diferentes situações ocorridas no passado. Uma conversa meio difícil, mas sem ser tensa. Ela me pediu desculpas novamente e também pude entender um pouco mais o lado dela.
Contou-me sobre a mãe da minha bisavó Maria, Ruth. Ruth veio da Alemanha para o Brasil e casou-se com 16 anos. Apesar do casamento forçado, disse que ela era feliz e muito apaixonada pelo marido. Ficou viúva cedo e foi fiel a ele até o fim de sua vida. Para minha bisa Maria, foi diferente. Ela era professora e tinha um relacionamento com um homem que estava a se mudar de cidade para servir num quartel. Seus pais, provavelmente o pai, impediram-na de ir embora com seu pretendente e arrumaram para ela um marido, meu bis Oralino. Ele a impediu de continuar exercendo a profissão. Deve ter sido uma mágoa grande para ela, e no fim da vida ela lembrava desse namorado que teve antes de se casar. Apesar disso tudo, Bisa Maria tinha um semblante doce e calmo, como uma criança tranquila, com seus cintilantes olhos azuis. Confesso que essa conversa com minha mãe foi dolorosa, mas me gerou vários insights. Ultimamente, lendo um livro sobre moralidade, esse livro que eu estava lendo na época se chama Assustadora História da Maldade. Daí, continuando. Recordo das aulas da faculdade de psicologia, onde tive o primeiro contato com o termo psicologia social. Compreender como surgem nossos padrões de comportamento é uma tarefa desafiadora, porque, inevitavelmente, nos força a olhar para trás. Comecei a notar que muitos acontecimentos da infância ressoam nas minhas reações de hoje. O fato de me sentir sem valor e com autoestima baixa certamente está relacionado à criança que fui, vivendo à sombra dos problemas do pai, das discussões conjugais e depois do abandono. Lembro-me, depois de adolescente, sentir raiva e completa solidão. Sentia-me deslocada e sem amigos, sem ter com quem contar. Hoje entendo o que é ter vivido em lares problemáticos com pais imaturos emocionalmente, e de onde vem o mecanismo de defesa de notar qualquer tensão nos ambientes ou mudança de expressão e humor nas pessoas e já me sentir tensa, como que num reflexo, como se eu tivesse feito algo de errado. Também compreendi o quanto ser deixada de lado e forçada a conviver sob as regras de meu ex-padrasto minou minha relação com minha irmã. Inevitavelmente, eu, uma criança ferida que detestava ele, também passou a detestar ela quando nasceu e vi que ela teria outro tratamento, outra criação. Com a chegada dela na família, passei a notar ainda mais o quanto eu sobrava ali. O discurso de meu padrasto era que eu era um fardo, eu era sinônimo de despesas, as que ele gostava de mencionar e mostrar que eu estava... Calma aí que eu perdi o fio da meada, vamos de novo. O discurso de meu padrasto era que eu era um fardo, eu era sinônimo de despesas, as que ele gostava de mencionar e mostrar que estava fazendo um favor para minha mãe me aceitar ali. Isso doeu muito em mim, principalmente porque meu pai não era presente e eu estava sujeita à vontade de uma pessoa que claramente não gostava de mim. Até aquele momento, com uns 10, 11 anos de idade, refugiava-me em leituras da série do Harry Potter. Hoje vejo como me identifiquei fortemente com o sentimento de rejeição dele por parte da família de sua tia. Esse sentimento de rejeição cresceu e acumulou muita raiva dentro de mim, somada à rejeição também no ambiente escolar e militar. Passei a faltar aulas, passei a faltar muitas delas. Na 7ª série, faltei tantas aulas e insisti para que me deixassem fazer o último ano do fundamental aqui em Itaara. Talvez esse fosse um grito desesperado de quem não queria mais viver frente ao relacionamento abusivo de minha mãe. Ouvi um não. A qualidade do ensino no colégio militar era muito superior. E eu deveria valorizar isso. Aos poucos, meu emocional foi desabando, até culminar em meu primeiro surto de bipolaridade, numa fase maníaca em que pensei que poderia salvar a todos e a mim mesma. Como eu gostaria. Hoje olho para trás e sinto como se em vários anos de minha vida eu estivesse dormindo entorpecida. Talvez o abuso de remédio seguido pelo abuso de álcool e drogas tinha mesmo servido para fugir de minha realidade nas épocas subsequentes. Esse primeiro surto foi bem na época da Kiss, que teve um incidente da Kiss na cidade, de 27 de janeiro. E eu tinha 15 anos. E escrever um livro e salvar todo mundo, eu já sabia da minha missão aqui. Só eu não tive ajuda, né? As pessoas entraram em pânico comigo porque não sabiam o que estava acontecendo comigo e me levaram num psiquiatra, né, gente? Eu não tô culpando ninguém aqui, não tô culpando os meus pais pela experiência
que eles tiveram e o tratamento deles comigo, porque eles fizeram o melhor pra mim com o conhecimento e a experiência que eles tinham na época. E tá tudo certo, né? Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E por isso eu tô lendo aqui pra vocês, porque esse é o meu propósito. Essa fuga chegou ao ponto em que me machucava por sentir raiva de tudo, e também quando queria silenciar meus pensamentos, desviar o foco. Foi extremamente destrutivo e tudo o que eu queria era morrer. Não via motivos para viver e ouvia uma voz em minha cabeça me dizendo para eu acabar comigo. Na verdade, as pessoas ensinaram-me a me odiar e eu era hostil. Agora a voz diz: ame-se. E eu tento então ser todos os arquétipos de mãe, nutriz, cuidadora e confortar essas minhas versões do passado e compreendê-las. Né? Essas versões que desesperadamente querem ser amadas, validadas e compreendidas. É um caminho longo, mas eu devo ele a mim mesma. Devo não, mereço percorrê-lo, com a curiosidade insaciável da minha criança interior. Se comprometer a escrever todos os dias é algo bem desafiador para mim. A parte do compromisso. Essa parte de compromisso de escrever, né, gente? Venho refletindo que muito da minha dúvida sobre mim mesma e o que eu quero fazer profissionalmente tem raízes nessas oscilações de humor. É como se eu tivesse me obrigado, me condicionado em um mecanismo de defesa a fim de evitar mais ideias mirabolantes e constrangimento. Também é como se um grande irmão me observasse a cada passo e criticasse cada movimento errado e cada vez que desisti de algo, mesmo após um extremo interesse inicial. Quando me interesso por algum conteúdo ou atividade, na maioria das vezes fico obcecada por aquilo por alguns dias e, repentinamente, uma chave se desliga. Não quero mais. Como manter-se consistente e distinguir o que é chamado de meu coração do que seria um hiperfoco? Claro, nada me daria mais prazer do que ser artista bem-sucedida. E quando digo bem-sucedida, digo com sucesso suficiente para bancar minha vida naquela visão. Eu e Rodrigo na nossa casa, construída em um terreno alto de Taara, com uma vista da magia da natureza. Por que pensar que não consigo? Ser criativo é o fluxo natural da vida, bloqueado em mim por pensar que não conseguiria manter consistência em meu processo. Constância não seria também um músculo a ser exercitado, assim como essas boas páginas matinais? Em minha retrospectiva, vejo muito mais comentários positivos e encorajadores sobre meus trabalhos do que depreciativos. Claro, meus avós nunca gostaram da ideia, provavelmente, porque na visão conservadora deles, essa não é uma profissão séria. Tive colegas, amigos e conhecidos que teceram diversos elogios e comentários incentivadores em contrapartida. Pensar que é possível, sim, eu voltar para esse caminho e profissão me causa um certo frio na barriga, o desconhecido. Sobre o que eu poderia produzir arte? Há uma série de assuntos que me interessam: psicologia, ocultismo, filosofia, sociologia, astronomia. E se de algum modo eu criasse uma narrativa? Eu mesma já produzi trabalhos complexos e até já participei de uma exposição. Eu sou capaz. Creio que essas páginas escritas me ajudarão, assim como voltar a tomar minha medicação dentre os próximos dias e vigiar meus pensamentos. Passei a notar que a mente se condiciona e repete os mesmos padrões de pensamento, no automático. Entendi, com isso, que não preciso deixar essa fita autodepreciativa rodando em minha cabeça. Olho para trás e percebo que já superei tantas adversidades, muitas delas criadas por mim mesma. Se a criação começa no pensamento, é no terreno mental deles que devemos nos concentrar primeiramente e prepará-lo e cuidá-lo para que esteja em condições de ter ideias e pensamentos criativos. E só é possível fazê-lo ao darmos atenção. Quais padrões mentais minam a minha autoestima e criatividade? Pensar em criar e a preocupação se isso vai me trazer dinheiro. Ei, você dirigindo a carroça, confie no que o universo designou para você. Siga a estrada sem desvios. Para receber o que é seu, você precisa estar disposta a abrir-se e confiar em você e no... Parou de novo. Daí, dia 22 de dezembro de 2023. Ontem pela manhã, enquanto estava no apartamento da minha mãe, me ocorreu uma ideia. Por que não fazer doces para vender? Qualquer movimento em busca de dinheiro é válido. Mãe gostou da ideia e me disse: vamos falar com meu amigo e reviver a sociedade do brownie com ingrediente X.
Conversamos sobre a importância de se ter um trabalho alinhado com o nosso propósito de alma e nossos ideais, um trabalho instigante e motivador. E então aquela luz se acendeu em minha cabeça. Eu penso sim em trabalhar e ser bem-sucedida com algo que me dê alegria de viver. Basta eu acreditar nisso e fazer o que meu coração sente. Arte relacionada a símbolos de jornada e transcendência, autoconhecimento, é claro. O que vibraria meu coração mais do que mistérios e símbolos a serem implicitamente compreendidos. Parece-me como um desafio intelectual à minha altura. Obrigado, universo. Saímos do apartamento para comprar roupas para mim, o presente de Natal do meu pai. Como algo que me excitava tanto antes, hoje é chato. Provar roupas no calor é cansativo, encontrar uma loja que aceitasse o cartão também foi. Mas deu tudo certo, fizemos um tour pela cidade. Por fim, fomos em um brechó na casa de uma menina em Camobi. Super querida, ao elogiarmos suas plantas bem cuidadas que habitavam por todo o seu apartamento, ofereceu-nos mudas. Não pegamos, pois não iríamos de imediato para casa. Fomos encontrar um amigo no Pompeu. Antes de chegar ao Itaimbé, percebi-me tomada de um certo pânico. Não é só o fato de eu ser meio antissocial e não gostar de frequentar lugares com muita gente. Isso piorou consideravelmente após meu trauma de meu último relacionamento. Sinto-me sendo perseguida constantemente, como se meu ex fosse me encontrar em qualquer lugar público que apareço. Entendi esse sentimento e o enfrentei. Chegando lá, conhecemos uma amiga do amigo. Não vou falar nomes aqui, gente. Confesso que foi surpreendentemente positivo para mim essa saída despretensiosa, conhecer pessoas e debater sobre assuntos com um viés mais psicológico. Aparentemente, ao que tudo indica, nosso negócio estará funcionando pela metade de janeiro. Não funcionou, viu, gente? Não funcionou esse negócio aí do ingrediente X. Mas enfim, continuando a história. Enquanto percorríamos a faixa velha até Camobi, tivemos uma conversa interessante. Ela perguntou: "Tu não acha que essa imposição de ter uma profissão e segui-la sempre não é meio que uma bitolação?" E isso ressoou em minha mente. Não preciso seguir isso. Posso diversificar o que faço ou vendo, até porque sei fazer várias coisas. Não preciso me sentir presa a uma profissão ou me pressionar a ter a carreira bem-sucedida dos sonhos da Matrix. Isso é um alívio. Não ter um roteiro pronto nem ser limitada por uma profissão. Gêmeos é troca. E ontem ter saído um pouco de meu casulo foi muito positivo, pois me possibilitou experienciar um novo olhar, sobre socializar, sobre novas perspectivas e sobre mim mesmo. Estou comprometida com esse trabalho interno. Tem sido uma jornada de descobertas e de desaprendizado sobre vários fatos que até então eu possuía como verdade. E esse momento torre é meio assustador, mas libertador na mesma medida. Só o amor tem uma bússola moral embutida que o orienta intuitivamente para as necessidades mais profundas das pessoas. É a única ética que oferece um porto constante num mundo fluido, permanecendo ainda absolutamente livre em relação à situação cambiante. Essas últimas duas frases foi de algum autor que eu coloquei aqui, mas não coloquei os créditos. 28 de dezembro de 2023. Depois de diversos dias sem escrever, retomo essas páginas com uma certa dificuldade. Foram umas 2 semanas sem lítio e nos últimos dias os efeitos colaterais estavam vindo à tona. Acabei brigando com o Rodrigo nesses dias do Natal, perdi o controle e agi da forma que menos gosto de lembrar. Motivos que depois parecem irrelevantes, no calor da hora me sobem à cabeça. E aqui dizendo perdi o controle, a gente só brigou e... Eu briguei, né? Ele não briga comigo. Eu briguei com ele e fui estúpida, agredi verbalmente, mas foi só isso, não foi violência física, né? E esses padrões, eles estão aqui e eu não faço mais isso, né, gente? Eu tô aqui pra mostrar que o trabalho interno, ele se reflete no externo. E se reflete, a cura que tu faz em ti é muito importante, porque ela se reflete no coletivo. Faz toda a diferença tu estar curado. Então, continuando. Motivos que parecem irrelevantes no calor da hora me sobem à cabeça. Ando chateada comigo por isso e pelas tentativas até então frustradas de ganhar dinheiro. Preciso entender o porquê desse sentimento de nervosismo que toma conta de mim, essa insegurança de pensar que serei traída.
Toda vez que busco uma confirmação nisso, penso quão absurda e não pautada na realidade é essa minha ideia, essa necessidade de controle, essa desconfiança. Aqui eu tô falando que esse medo de ser abandonada, medo de ser traída veio da minha infância, né? Eu carrego isso comigo, então isso se refletia bastante no meu relacionamento conjugal com o Rodrigo. Daí coloquei aqui, preciso entender o porquê desse sentimento de nervosismo que toma conta de mim, essa insegurança de pensar que serei traída. Toda vez que busco uma confirmação nisso, penso quão absurda. Tá, isso daí eu já li, né? Isso me enche de pesar, pois quando sinto esse medo e flutuo nesses pensamentos, deixo de perceber a realidade e nutrir sentimentos reais e bons, além de me distanciar na relação. Se não posso evitar de sentir esse medo de abandono, posso pelo menos trabalhar em mim para que ele não mais me domine e para que não mine minha relação. Essa é a segunda semana dessas páginas e ainda não reservei meu encontro de artista, mas só de escrevê-las me percebo mais inspirada e aberta para voltar a criar. Preciso desenvolver minha autonomia e cultivar em meu cotidiano aquilo que gosto, que me faz bem e que me impulsiona. Essa insegurança habita dentro de mim e preciso fortalecer meu lado individual para me sentir mais segura, reconhecer meu próprio valor. Eu posso recomeçar, eu posso nutrir minha personalidade e expandi-la no que considero meus pontos fortes. Eu só preciso acreditar em mim, confiar no caminho, na trajetória do carro. Ainda nesses dias ruins que passei e vislumbrei minha sombra, ciumenta, possessiva, raivosa e controladora, ativada pela percepção de que estou sendo ignorada, quer isso seja real ou não, gatilho para minha criança negligenciada e ferida, experienciei impotência, falta de controle e medo. Por não me suportar em dias assim, penso também que ninguém irá. Mas não sou só tristeza, explosões de raiva e choro compulsivo. Também sou o lado bom. E sou amada por inteiro, assim como amo. Paciência, compaixão e esperança. Estou encontrando-me e percorrendo o caminho da melhor forma que posso com o conhecimento que tenho hoje. E sou grata pela minha família, relacionamento, casa, tudo. Eu poderia não estar aqui hoje e teria deixado de viver tantos bons momentos e aprendizados. E aí, pra quem sabe, né, gente, eu tive várias tentativas suicidas, eu tenho várias cicatrizes, né, nos braços. E isso era algo... Deixa eu mostrar aí pra vocês. Aí, ó. Tenho no quadril também. E isso era algo que me causava bastante insegurança de conhecer outras pessoas, porque são cicatrizes visíveis e eu tinha esse sentimento de inadequação e de não pertencimento, né? E aí, só Deus sabe o caminho. E agradeço por ainda haver chão, estrada, vontade de viver, curiosidade e, eventualmente, muitas borboletas amarelas para iluminarem e alegrarem o dia. Também notei que quando me fecho em sentimentos negativos, também ignoro o outro, deixo de vê-lo, como julgo fazerem comigo. Muito do que reclamo no outro está em mim, e sigo tentando cultivar um pouquinho de paciência e gentileza para lidar com o outro e comigo, um passo de cada vez. Se aquela criança tivesse cometido um erro e fosse recebida com amor incondicional, ela teria um coração doce e tenro. Eu também sou recebida assim hoje, e agradeço e retribuo esse amor. Simples assim, poderoso assim. 29 de dezembro de 2023. Mais uma noite mal dormida e agitada. Sinto-me cheia de energia vital e com o corpo cansado. Ontem fiz várias atividades que me proporcionaram bem-estar e contribuíram para que eu desacelerasse um pouco. Pilates, yoga, leitura, mandala. Primeira tentativa, bem inicial mesmo. E banho de sol. Mais tarde, de noite, fiquei refletindo a respeito do que faz meu coração vibrar, meu olhar se iluminar, minha alma sorrir. A memória que me veio à cabeça foi uma noite no Gárgula com o Rodrigo, ainda no início de nosso relacionamento. Estávamos sentados perto do bar e eu contava a ele sobre os arcanos do tarô que vinha estudando em um curso. Quando revivi essa cena em minha mente, dessa vez como espectadora, percebi o quanto eu estava radiante e empolgada falando sobre o assunto. Ontem sentei
na frente ao notebook para procurar algum e-book sobre o significado das cartas do tarô. Desde que iniciei esse curso e tive uma breve compreensão do poder psíquico dos símbolos e como eles se comunicam com o nosso inconsciente ao ler Carl Jung, a linguagem visual do tarô tem me intrigado ainda mais. Decifrar o que é oculto e enigmático, oculto e enigmático, sempre me pareceu fascinante, talvez por ser um grande desafio intelectual. Ao pesquisar, e nada é por acaso, deparo-me com o Caminho do Tarô, de Jodorowsky. Creio que nenhum outro livro seria mais perfeito para esse momento. Também quero deixar registrado aqui a minha intenção, o chamado que senti sobre o que eu devo fazer. Trabalhar a arte nesse âmbito, do espiritual, místico, oculto. É o que mais tem feito sentido para mim no momento. Então, escrevo aqui assumindo meu compromisso com meu propósito de alma e de trabalho. Sol na 12. Estou aprendendo a confiar em mim e a ouvir minha intuição, por mais que a bipolaridade volta e meia me pregue peças. Eu sei o que a minha alma anseia e o que traz júbilo e acalenta meu coração. Eu sou capaz de cumprir e honrar esse caminho. Como posso, por vezes, não acreditar na minha capacidade de fazer o que precisa ser feito? Sou ágil e diligente na maioria das tarefas que realizo. Como isso seria diferente em meu trabalho profissional? Muitas pessoas confiam em minha capacidade. Tudo o que preciso é foco e consistência para alcançar meus objetivos. Quando realizei o exercício mental de imaginar-me em outras vidas, com outras profissões, todas elas me levavam ao mesmo caminho, minha casa na serra. Reclusa, aconchegante e repleta de natureza, meu lar com Rodrigo. As profissões que escolheria não importavam tanto, pensei, pois no fundo meu desejo era o mesmo, uma profissão que me possibilitasse trabalhar em casa na maior parte do tempo, desfrutando da paz do meu lar. Esse exercício de visualização de lar dos sonhos tem ficado mais forte em mim, como se eu me recordasse das cenas de um filme que assisti. Começo a acreditar de verdade no poder da manifestação e de que é possível viver esse sonho. Basta que eu esteja disposta a percorrer a trilha até ele, confiando no caminho, soltando as rédeas de minha carruagem sem medo ou necessidade de controle, pois o que está para acontecer em minha vida acontecerá. As bênçãos seguem os bons e justos. Bem-aventurados são aqueles que creem. 30 de dezembro de 23. Hoje, apesar da noite mal dormida, acordei otimista. Tenho buscado me tornar protagonista da minha própria história e refletido a respeito do que preciso fazer para chegar no clímax seguinte, a virada, a superação de mim mesma. Em busca de uma postura mais vigilante e ativa, também busquei o yoga. Faz 2 dias que comecei a praticar e fiquei surpresa com o quanto é positivo, relaxante e uma ferramenta extremamente útil para exercitar o foco. Também pensei em quanto tempo menosprezei e ignorei tais práticas, como o Pilates que também estou fazendo. Enfim, trabalhar corpo e mente, tão intrinsecamente ligados com o exercício do Pilates e Yoga, tem sido extremamente potente e auxiliado no despertar da consciência corporal e, por conseguinte, da mente criativa. Ontem, conforme prosseguia na leitura do Caminho do Tarô e compreendia a interpretação dos símbolos, senti como se ocorresse em minha mente curtos-circuitos, ligações de neurônios e novas associações de imagens, símbolos, significados se formando. À medida que Jodorowsky propunha exercícios de visualização e associação das cartas, e eu as dispunha na mesa em minha frente, fiquei fascinada com o tanto que isso fez sentido para mim e iluminou a minha alma. É isso, estou aprendendo a me nutrir e a me amar ao passo que cultivo hábitos que me trazem bem-estar, autoconhecimento e iluminação. Eu sinto a conexão comigo mesma se fortalecer. Eu confio no caminho que se apresenta à frente de minha carruagem sem hesitar. Agora, sinto que o próximo passo como artista é seguir investigando os enigmas do tarô e da vida conforme sigo a leitura e me conecto com os arcanos. A memória do meu cartão, deixei passando os vídeos pro computador e vou finalizar esse vídeo no celular mesmo. Não vou esperar, né, gente? Não temos tempo a perder. Eu só quero saber do que pode dar certo. E aí eu tava falando, né, em me amar, ao passo que cultivo hábitos que me trazem bem-estar, autoconhecimento e iluminação. Eu sinto a conexão comigo mesma se fortalecer. Eu confio no caminho que se apresenta à frente de minha carruagem sem hesitar. Agora, sinto que o próximo passo como artista é seguir investigando os enigmas do tarô e da vida conforme sigo a leitura e me conecto com os arcanos maiores primeiramente.
ao começar pelo guia, pelo arcano que tudo encerra, 21, o mundo. Devo fazer um decalque da carta e depois o meu próprio desenho a partir de minha visualização desse arcano que abarca a totalidade do ser, a alma, a essência, a consciência, o lado intelectual, o emocional, o físico, o corpóreo e o criativo sexual. Posso fazer uma meditação imaginando a carta e seus elementos. 31 de dezembro de 2023. Último dia do ano, desafiador e no seu último mês repleto de luz e ideias. Ontem fiz um ótimo esboço da figura principal do arcano 21, o mundo. Ao levar em consideração que eu estava em incontáveis meses sem desenhar, o resultado foi bem satisfatório. Cada vez mais procuro entrar em contato com minha versão futura que quero alcançar e ao visualizá-la pergunto a ela: o que devo fazer? Qual a direção ou conselho você pode me dar? Conforme a analiso, tenho algumas respostas e esse contato tem me motivado e me deixado esperançosa, à medida que faço pequenos progressos. Talvez a parte mais difícil seja ainda ser um tanto meu eu sombra, a parte combativa em mim, mas tenho procurado ir com paciência. Assim como o meu cabelo não cresce da noite para o dia, também o é minha individuação. É um processo gradual. Tenho procurado refletir sobre o que posso fazer no dia para me aproximar dessa versão futura. Ontem, imaginei-me dirigindo a carruagem e soltando as rédeas, agora com menos medo. Percebi que vinha segurando-as tão forte que não me restava mais energia para muitas outras atividades. Senti um peso se aliviando em mim. A necessidade de controle, as discussões, o mau humor. Não é como em um passe de mágica que desaparecem, eu sei, mas tenho me vigiado mais e tido mais consciência desses meus comportamentos quando acontecem. Tenho muito a aprender ainda, cada iluminação e compreensão no seu tempo. 2023 foi para mim um ano intenso, que me conheci muito melhor e agora estou aprendendo a construir ativamente a minha versão de mim mesma. Sou grata pela minha família e pelo Rodrigo, por todo apoio e paciência. Foi preciso ato de coragem para largar um emprego que me adoecia, mas foi só possível porque eu tinha com quem contar. Lidar com o desemprego e a falta de dinheiro para mim tem sido a parte mais difícil. O julgamento e também o fato de estar dependendo dos outros. Espero em breve poder me manter sozinha novamente, financeiramente falando, é claro. Penso em tudo que queremos construir juntos, e para isso eu também preciso de uma fonte de renda. No momento, estou aprendendo a driblar minha ansiedade ao procurar ao máximo conhecer e me aprimorar no tarô e outras inspirações para que essa artista que vive dentro de mim possa ressurgir das cinzas e não deixar mais a superfície. Daí, essa parte aqui eu já li, gente. Me perdi aqui nos escritos. Dia 30. Dia 31, último dia do ano. Cadê? Eu já li tudo. Tava segurando as folhas que eu já tinha lido. E aí, continua. Eu vou ler mais pra vocês num próximo dia, né? São vários dias e eu vou falar cada vez mais. Vou revelar cada vez mais de mim pra vocês, com o coração aberto. E eu sei que essa missão é uma missão desafiadora, mas se Deus não me desse toda a força pra executar todo dia no momento presente essa ação, eu não estaria aqui falando com vocês e eu sou testemunha de que Deus opera milagres na vida da gente, porque no ano passado eu estava passando por situações e, enfim, a minha perspectiva hoje é completamente diferente. Eu fiz esse trabalho interno de alquimia, então por mais que não pareça que é muito, que eu não fiz nada de relevante, é o trabalho interno, né? Tu tá lavando uma louça e mentalizando que tá te limpando do que é dentro de ti. Toda vez que tu arruma alguma coisa em casa, que tu faz uma mudança na tua casa, tu tá, né? Se tu faz conscientemente isso, tu tá simbolizando na tua casa que tu alterou algo em ti,
que foi alterado em ti agora que tu explana pro externo, porque o que é dentro é fora, e a nossa casa é reflexo do nosso inconsciente. Então, quando a gente toma tempo para arrumar, para limpar, para organizar conscientemente, né, intencionando que a gente está se purificando, que a gente está se desenvolvendo, crescendo como indivíduos, né, nesse processo de individuação, os milagres acontecem. Porque a gente se torna mais consciente, mais atento, mais intencional em cada ato que a gente faz. Né? E o que é a magia? É o ato de conduzir transformações na realidade de acordo com a vontade. E eu tenho feito muitas dessas transformações internas. E agora tô conseguindo externar isso, falar isso para você sem bloqueio, sem me sentir vergonha, sem sentir inadequação pela totalidade de quem eu sou. E quem tá aterrado, firme no eu sou, né? Tu não se deixa desviar pela insegurança dos outros que é projetado em ti, pelo medo dos outros que projetam em ti, porque tu não encontra mais ressonância com essas sombras dentro de ti. Tu já conheceu a profundidade, o abismo de ti mesmo e tu sabe que nada pode te desviar o foco, te tirar do caminho da tua missão de alma aqui. Porque o Deus todo absoluto tá te guiando cada passo do processo. Né? Não menospreze as pequenas tarefas, elas são tão importantes quanto as grandes. É nas pequenas que tu vai aprendendo como fazer as maiores. E eu quero ler uma mensagem aqui do Minutos de Sabedoria para vocês. 84 e 85 foi a página que eu abri logo antes de começar a gravar o vídeo na câmera. Eu vou juntar os vídeos depois, tá? 84. Mantenha elevado seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Arrosta todos os vendavais da vida com um sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer, e você se estará tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. 85. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários, para fazer-lhes bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que ao sair dela tenha sua consciência tranquila. E é aquilo, a gente vai anulando o mal ao redor da gente. Né? A gente vai entendendo, quando a gente atinge um nível mais elevado de consciência, que muitas pessoas não têm consciência, né? Não estão agindo por mal, não estão agindo por má fé. E aí a gente percebe as que estão agindo por má fé também. Porque quanto mais a gente é verdadeiro com a gente mesmo, né? Que a gente anda no caminho da verdade, que a gente se pauta na verdade e na fé do Pai Celestial, do Deus todo absoluto, a gente percebe, né, nos nossos próprios padrões, que antes eram sombrios, a gente percebe nos outros. A gente percebe assim, né? A gente não se deixa mais iludir por narrativas fantasiosas, né? Que tu vai ganhar um monte de dinheiro, né? Desses gurus que ficam prometendo mundos e fundos. E seja na internet, seja numa igreja, né? Seja onde for, a gente percebe o que é de verdade e o que é de mentira, porque a gente está firme e forte na nossa verdade, né? A gente está enraizado na verdade. E eu não tô aqui para dizer que eu sou perfeita, né? Que eu vou assumir essa missão de rainha da nova era e que eu sou um ser perfeito que não erro nunca. Não, todo mundo erra, né? Todo mundo tem as suas qualidades, as suas virtudes, seus defeitos e vícios, né? Todo mundo. E não existe ninguém melhor que ninguém, mas existe um teatro, né? Digamos assim, na sociedade, e Deus dá os papéis, né? Dá a missão para as pessoas que se sentem aptas, que querem servir. E por isso eu recebi essa missão. E é um desafio, claro, mas é algo que meu pai colocou para mim aqui. Então, eu preciso seguir em frente. Eu devo cumprir, né? Eu devo cumprir o papel que o meu criador
designou para mim. Né? Eu devo usar os meus dons psíquicos para trazer luz, para trazer a verdade para todos vocês, para toda a humanidade. E por isso eu não posso servir pelo dinheiro, eu preciso servir pelo coletivo, pelo todo. E tenho feito isso, por isso eu trago essas leituras na internet aqui. Eu espero muito em breve poder fazer presencial, poder, né, prestar esse auxílio para as pessoas necessitadas de um lugar que a minha própria energia transborda, né? Que eu não esteja sobrecarregada com nada, que eu não precise me preocupar com finanças, com nada. Que eu só faça a vontade do meu pai. Eu tenho feito, eu tenho sido paciente, eu tenho sido disciplinada na minha vontade, nos meus desejos. Como vocês podem ver, eu li esses escritos de 1 ano atrás e o quanto eu já mudei, assim, nas relações. E isso só vai se intensificar, né, para todos nós, porque esse caminho é o paraíso dentro de si para poder manifestar o paraíso fora de si. Mas sempre buscando dentro de ti, não tem nada que tu precisa que não esteja dentro de ti, né? Que a gente aprenda cada vez mais a olhar para dentro no nosso íntimo, falar com Deus e se perdoar, ser sincero, se aceitar com radical honestidade. E esse é o caminho da luz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei que eu ia trazer mais da consciência corporal para cá. E a consciência corporal, ela fala muito de, por exemplo, se tu tá resistindo, se tu tá sentindo algum medo, isso vai se mostrar no teu corpo. Tu vai ter algum enrijecimento nas tuas articulações, alguma dorzinha no quadril principalmente, porque é onde a gente estoca as nossas emoções. Então, se mexe, aproveita para dançar bastante nesse final de ano, para curtir, para se mexer com consciência, né? Fazendo um movimento não sem propósito, mas com consciência que tu se mexe. Qualquer exercício que tu vai fazer, né? Olhe para um lado, olhe para o outro, olhe para baixo. Opa, olha para cima, olha para baixo. Olha para fora e olha para dentro, né? Olhe com teu olho da mente para dentro de ti. Não tenha medo, né? Não tenha medo de se conhecer, é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa, se conhecer, se amar por inteiro, incondicionalmente. E tu é muito capaz, tu é plenamente capaz de fazer isso por ti e descobrir os dons que Deus colocou dentro de ti, que são únicos teus e são divinos, porque tu é divino também. Tu é uma fractal, tu é uma partícula da criação do Criador. E eu te amo, eu vejo Deus dentro de ti, assim como eu vejo Ele dentro de mim. E isso é lindo. Te desejo um ótimo dia, que o teu Natal e as tuas festas sejam muito abençoadas, com união, com família, com saúde. E tudo de bom é o que eu desejo para todos nós, do fundo do meu coração. Um beijo.